E o Senhor falou com a gente. João capítulo 10. Quem for achando, fique de pé. A partir do versículo 10. A mensagem que nós iremos, irmãos, falar um pouco, é uma mensagem evangelística. Diz assim a palavra do Senhor, João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua graça, o Teu direcionamento, meu Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai amado, para falarmos nessa noite conforme, Senhor, a Tua vontade. Aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, ó Deus, que o Senhor me dê graça para saber, meu Pai, passar para a Tua igreja nessa noite. Que nós possamos andar, meu Pai amado, Senhor, conforme a Tua vontade. Revela os segredos dos corações nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem assinurou, diga amém. Aleluia. Sente glorificando, sente adorando. Você está em um culto onde o alvo é o nosso Deus. Amém? Quem crê que o alvo é o nosso Deus? Eu digo isso, irmãos, por conta do teor da mensagem. O teor da mensagem é justamente as prioridades de Deus em relação às nossas prioridades. O que nós temos visto é um culto muito centrado na pessoa, não na pessoa de Deus, mas na pessoa do homem, da mulher. Os cultos estão sendo, de uma certa maneira, centralizados no eu, na pessoa, no homem. Tudo que se prepara para um culto, muitas vezes, é para agradar a massa. É para tentar focalizar onde está o problema das pessoas. Mas você já parou um pouco para pensar, qual é a prioridade do coração de Deus? Você já parou um pouco para pensar, deixar os teus problemas de lado e olhar um pouquinho e pensar assim, o que é que Deus espera de mim em relação à vontade dEle, em relação à sua obra? Em vez de nós pensarmos tanto o que Deus pode fazer para mim, porque nós temos nos tornado o centro, muitas vezes até do culto. As nossas vontades têm sido muito maiores do que a vontade de Deus. E isso tem trazido consequências terríveis para a igreja. Tem trazido consequências porque a igreja de hoje já não é mais uma igreja avivada como deveria ser. O que nós, irmãos, ouvimos de Deus através desses dias passados é que uma igreja pode funcionar sem Deus estar dentro dela. A igreja de Laodiceia botou Jesus para fora. Uma igreja pode funcionar sem o amor. A igreja de Éfeso, de Apocalipse, colocou o amor para fora. Jesus disse, está faltando o primeiro amor. Então a igreja, e muitas vezes ela pode funcionar sem algumas coisas. Ela pode funcionar até sem o próprio Deus. É chocante isso, mas é verdade. E o que vai acontecer? Os cultos vão se passar apenas, irmão, como reuniões, onde o objetivo e o alvo é agradar-se a si mesmo. Era esse um dos problemas da igreja de Laodiceia.
colocou Jesus para fora, mas a adoração, o culto e a pregação era apenas centralizada na sua própria vontade, no seu próprio eu. Eles se achavam que não precisavam de mais nada, nem de Deus. E mesmo assim se intitulavam Igreja do Deus Vivo. Então, qual era o pensamento de Deus, ou qual é a prioridade de Deus, ou do coração de Deus em relação à sua igreja? O que é que Deus quer? Nós vimos isso, irmãos, uma pequena parcela nesse texto que nós lemos, e em alguns outros textos nós iremos meditar. Jesus, ele veio para a terra com um sentimento, e o sentimento de Jesus é o sentimento de Deus. Ele é Deus. E se nós quisermos andar, nós como igreja e nós como discípulos, se nós quisermos realmente, como disse Ele mesmo, aquele que não negasse a si mesmo e não tomar a sua cruz e não me seguir, não dá para ser meu discípulo. Então, na verdade, nós temos que entender que a vontade de Deus está acima da nossa. Nós temos que entender que as prioridades de Deus estão acima das nossas prioridades. Isso é muito difícil. É muito difícil porque Jesus, ele falou na sua palavra que os últimos dias serão como no dia de Noé. Casavam-se, davam em casamento, as pessoas estavam só preocupadas com a sua própria vontade. Ele vai falar sobre as bodas no capítulo 20 de Mateus, que disse que o pai preparou uma boda e chamou os convidados, mas os convidados disseram assim: não, eu me casei, não posso ir. Eu comprei um campo, não posso ir. Comprei a junta de boi, não posso ir. Então o que o Senhor está falando ali naquela parábola é que os meus interesses são mais importantes do que os de Deus. Os meus interesses estão à frente do de Deus. E isso tem se tornado uma pregação corrente demais na igreja. A igreja tem perdido o trilho do que é realmente a prioridade de Deus na terra. A prioridade de Deus, irmãos, com certeza é te ver feliz, com certeza é ver você bem. Mas uma das prioridades dele é agregar novas almas, é ganhar almas para o seu reino. A intenção de Deus, uma das prioridades de Deus mais forte é que a igreja, ela seja uma igreja realmente que faz o seu id. Que o crente não esteja tão voltado para os seus problemas e se esquece que na casa vizinha tem uma alma que não conhece o Deus que ele tem. Às vezes as nossas prioridades são tão grandes que nós deixamos de pregar o evangelho. E nós vimos aqui nessa noite, irmãos, para lembrar isso um pouco à igreja. Você já falou de Jesus para o seu vizinho? Você já falou de Jesus para o colega de classe? Você realmente já falou de Jesus para o seu colega de trabalho? Você já falou de Jesus para alguém durante este ano? Você já insistiu nisso? Isso é prioridade na tua caminhada de fé? Porque para Deus isso é prioridade. Esse foi o objetivo de Jesus vir à terra. Ele falou nessa palavra: assim como o Pai me enviou e me conhece, também eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E ele vai falar no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém pregar, aleluia, agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por que haverá um rebanho e um pastor? Porque existem vários rebanhos na terra. Existem vários pastores na terra. E eu não estou falando de pastor como eu, que dirige uma congregação, um setor, não. Há várias lideranças. Se nós formos olhar aqui, irmãos, política, futebol, são tipos de pastores que têm arrebanhado multidões. Pessoas seguem. Há várias pessoas que estão seguindo várias coisas na terra. Mas o que Jesus disse: olha, mas eu vim para agregar todo mundo num rebanho só. Num rebanho que vai para a eternidade, um rebanho que vai para o céu. E eu seja um só pastor. Porque tem pessoas seguindo a muitas coisas. Tem pessoas que vão seguindo a muitas ideologias. Tem pessoas que estão sendo arrebanhadas por muitas coisas. Até igrejas.
Jesus disse na sua palavra que haverá um rebanho. Jesus ele falou que ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Foi uma ordem, não foi um pedido. Ele disse, ide por todo mundo e falai do que eu vivi, do que eu fiz. Pregai o meu evangelho. A prioridade de Deus, irmãos, foi que a sua igreja, ao nascer, ao começar, ela avançasse. Isso foi a prioridade do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja até então do livro de Atos, ela olhava somente para Cristo. Ela olhava somente para as almas. O crente, irmão, do livro de Atos, ele não podia encostar perto de uma outra pessoa que perguntava, você conhece Jesus? Aquele que morreu na cruz do Calvário, morreu pelos teus pecados para te conduzir à vida eterna. Você vai ver, irmãos, que durante 30 anos que a igreja de Atos, ela viveu na terra, durante 30 anos ela evangelizou o mundo todo habitável. Ela pôde falar do evangelho. Mas nós, no século 21, pleno século 21, nós estamos muito voltados para as nossas próprias coisas. Tantas coisas nos cercam. Jesus, ele nos advertiu acerca disso. Ele disse que nós tivéssemos cuidado para que as preocupações desta vida, para que os cuidados deste tempo não tivessem sufocado de uma maneira tal a igreja que aquele dia venha como de improviso. Isso é muito forte, é muito sério, irmão, porque os irmãos sabem o que é algo vindo de improviso? É quando chega alguém e você esperava, mas não esperava para aquele momento nem para aquele dia. Aí você vai tentar improvisar para que receba. É como se eu dissesse, irmão, eu vou na tua casa domingo. De repente eu chegasse na tua casa sábado. Vixe, pastor, eu não estou nem preparado, eu vou improvisar aqui um jantar, um almoço. Não vai sair aquele negócio, aquela Coca-Cola, mas vai sair um espoca-burrozinho. Eu vou improvisar. É isso que vai acontecer na geração do arrebatamento. Uma geração que vai tentar improvisar. E não vai dar. A volta de Jesus, irmãos, ela não vai vir como um improviso. Ela tem data e dia marcado. A igreja tem que estar preparada. E para a igreja esteja preparada, para que ela esteja preparada, ela tem que estar andando, irmão, nas caminhadas de Jesus. Ela tem que ter as prioridades do Evangelho ou da ordem de Cristo no seu coração. E isso não é obrigação do pastor, não é obrigação de 4 paredes, é obrigação pessoal. Nós, como igreja que fomos chamados, todos nós, temos a obrigação de sermos realmente discípulos de Cristo. Não vai haver naquele grande dia um julgamento da massa. Vai haver um julgamento pessoal. Cada um vai prestar conta de si, dos talentos, do tempo e da obra que Deus colocou nas suas mãos pessoalmente. Não vai pegar assim a igreja aqui do setor 17 e vai dizer o que é que você fez para mim. Não. Vai pegar você de maneira pessoal. O que você fez com o tempo que eu te dei, com o talento que eu te dei, aleluia. O que você fez com aquilo que eu tenho te entregado. E aí você vai encontrar, irmãos, alguns dizendo, mestre, eu enterrei, eu não tive tempo. Servo mau e negligente. Tudo porque, irmãos, a caminhada da igreja tem que voltar realmente aos primórdios do que o Senhor Jesus ele começou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós queremos aqui falar um pouco sobre as lições de Jesus para a sua igreja. Baseado nesse capítulo 4, versículo 31. As lições de Jesus para a sua igreja, que estava iniciando. João capítulo 4, a partir do versículo 31, vai dizer assim: glória a Deus.
Seus discípulos rogaram dizendo: Rabi, come. Por ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguma coisa de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e junta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro dito: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos envio a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos nos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana e esse ensinamento de Jesus com os seus discípulos vai revelar, irmãos, primeiro, aquilo que nós vimos de Cristo em toda a sua trajetória no Evangelho. Primeira coisa, como igreja e como crentes pessoais, vai revelar uma submissão. Jesus, ele fala na sua palavra aqui, versículo 31, Rabi, come. Porém ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Vocês vão ver uma submissão de Jesus. Jesus, ele senta naquele poço de Jacó, e ele senta ali, manda os discípulos ir para a cidade de Samaria comprar pão. E uma das coisas que o mestre ele demonstra em toda a sua caminhada, e que ele quer que a sua igreja, ou que o crente tenha, é o que ele tinha: uma submissão ao Pai sem reservas. Ele disse: eu tenho uma comida para comer que é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Essa era uma das maiores submissões de Jesus: realizar a obra do Pai. Versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, ele tratava isso como comida. Você sabe o que é comida, irmãos? Algo necessário para todo ser humano, ou para todo ser vivo. Jesus, ele avaliou a sua dependência do Pai, ou a sua submissão ao Pai, com algo vital para a sua vida. A submissão que ele tinha com o Pai era algo vital. Ele disse: olha, uma comida eu tenho para comer que é fazer a vontade do meu Pai. Hoje, irmão, nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos até, irmãos, lugar para tudo na nossa casa. Minha esposa é quem eu diga, tem lugar para tudo lá em casa, irmão, para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós temos lugares para tudo na nossa vida, mas o tempo para o Evangelho, para essa submissão a Deus. A palavra submissão é sob a mesma missão. É isso, submissão, é você estar sob a mesma missão de Jesus. E a pergunta que não cala no meu coração quando eu estava meditando nessa palavra é: o quanto nós temos sido submissos a Deus? O quanto nós temos vindo para a igreja e tentado que Deus venha resolver as nossas causas, como se Deus é que tivesse submisso às nossas vontades.
coração de Jesus, irmãos, ele era submisso completamente a Deus. Se nós olharmos para a Bíblia em Mateus, versículo 29, 26, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostou-se o rosto em terra e orou: Pai, se possível fosse, afaste de mim este cálice, contudo, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Essa era a submissão de Jesus. A sua submissão levou ele até a cruz. Será que nós temos sido submissos a Jesus, irmãos, assim suficiente para dizer: Pai, não faça o que eu quero, mas faz o que tu quer na minha vida? Será que nós temos dito realmente isso para Ele? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque a nossa vontade não pode estar à frente da vontade de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7 em diante, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo na forma de homem, humilhou-se a si mesma e foi obediente até a morte, morte de cruz. Essa, irmãos, é uma submissão que Jesus ele espera de cada um de nós. Esvaziar do eu, para que Deus ele possa nos encher dele. Nós cantamos isto. Tem um louvor que fala isso, sobre você se esvaziar. Realmente nós temos que nos esvaziar daquilo que é nosso. E Jesus demonstrou isso na sua palavra. Para que ele cumprisse a vontade do Pai, ele se esvaziou daquilo que ele tinha e assumiu a forma de servo. O Salmo 40 diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro há escrito ao meu respeito. Jesus falando, irmãos: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Pai, meu Deus. A tua vontade, a tua lei está no fundo do meu coração. Isso é submissão. A tua vontade está aqui dentro. Como diz o jovem, irmãos, isso é muito embaçado. Eita, misericórdia. Como assim, pastor? Colocar Deus à frente dos nossos desejos e das nossas opiniões. A nossa opinião, irmão, não vale de nada. O que vale é a vontade de Deus. Se é para você perdoar, perdoe. Se é para você estender as mãos, estenda. Se é para você ajudar aquele que te feriu, ajude. Não seja feita a tua vontade, mas a de Deus. Essa é a submissão. Jesus demonstrou isso na sua palavra, irmãos. Ele foi submisso. O foco de Jesus era ser submisso a Deus. Toda pessoa que é submissa, irmãos, tem foco. Toda pessoa que é submissa a Deus tem um foco. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito aquebrantado. Oh glória. Um coração contrito o Senhor não desprezará. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, irmãos. Um espírito aquebrantado, obediente. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas nós temos desobedecido a Deus naquilo que Ele nos pede. Nós desobedecemos tão fácil. Jesus ele falou: a comida tem para comer que vocês não conhecem. Os discípulos, irmão, ficaram assim voando. Será que alguém deu alguma coisa para comer? Isso é muito sério e perigoso. Os discípulos não estavam ainda sintonizados com o que era a vontade do Pai. Uma comida eu tenho para comer que é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava colocando, irmãos, esse emblema no coração deles. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso para mim é vital, é como uma comida que eu me alimento. Não sei se vocês estão entendendo, irmãos. Quem já almoçou já hoje? Quem já jantou já hoje? Merendou? Tomou um cafezinho, um negocinho, né? Não é bom? Isso é vital. Pois assim como a comida é vital para o corpo, irmãos, fazer a vontade de Deus é vital para a nossa caminhada com Ele. É importante. Era importante Jesus fazer isso. Ele disse: eu tenho uma comida para comer que é fazer a vontade do meu Pai. O apóstolo Paulo disse assim, aleluia. Ele falou, irmãos, que ai deles se não fizesse, não cumprisse, não pregasse o evangelho. Ai deles se não pregasse a palavra. Em segundo lugar,
Aqui ainda, em João 4, Jesus ele precisava de um crente, de uma igreja que tivesse uma visão de Deus. O versículo 35 vai dizer assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso revela, escute, vocês estão dizendo que falta alguns meses. Jesus está falando sobre o seu tempo. Vocês estão dizendo que para a colheita de vocês faltam 4 meses. Porém, para a colheita de Deus já está no tempo. A colheita de Deus, a vontade de Deus já está no tempo. Isso quer dizer o seguinte: tem coisa, irmãos, que a gente quer. Tem milagre que a gente quer. Pastor, já faz tantos anos que eu estou esperando meu milagre, irmãos. Mas a vontade de Deus, Ele já está querendo hoje. Vocês estão dizendo que falta 4 meses para a ceifa. Eu vos digo que a ceifa de Deus, o tempo de Deus é diferente do tempo de vocês. Enquanto vocês estão esperando a ceifa de vocês, o meu Pai já está vendo os campos já brancos. Ele já está vendo as almas precisando. Deus já tem urgência. Irmão, nós precisamos ter a visão de Deus. Era isso que Jesus estava mostrando. Era sobre ver, sobre ter essa visão. O tempo da gente é um, o tempo de Deus é outro. O teu milagre pode estar chegando, não chegou ainda, mas quem sabe, tem uma alma que está bem pertinho de você e está morrendo, e Jesus quer que ela seja salva. E enquanto você está pensando no teu milagre, Jesus está pensando que aquela alma que está do teu lado está precisando dele, e é você que é o porta-voz dele. Enquanto você está esperando, enquanto você vem para a igreja, espera Deus operar um milagre, tem almas que você passou pela rua, que precisava só você dizer assim: ei, Jesus te ama, tem um propósito na tua vida. Era isso, irmão, que Jesus estava vendo. Vocês estão dizendo que falta 4 meses, mas para meu Pai já começou. A colheita já está acontecendo. Jesus, irmãos, ele tinha muita visão. E graças a Deus pela visão dele, irmãos. Em Mateus 9:9, Jesus passando por ali, viu um homem chamado Mateus. Aleluia. Sentado na coletoria. Mateus estava lá, Jesus disse: segue-me. Mateus se levantou. Já pensou, irmão? Enquanto muita gente estava esperando alguma coisa, Jesus viu Mateus. Vem para cá, Mateus, me segue. E é desse evangelho que nós estamos hoje pregando. Jesus tinha visões espirituais. Jesus, irmão, ele podia estar passando pelo que passasse, perseguições, luta, provações, mas ele sempre via pessoas precisando dele. Ele viu Mateus sentado na coletoria. Mateus, me segue. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desgarradas como ovelha que não tinha pastor. Jesus viu as multidões ali, irmãos, e teve compaixão. Jesus olhou para você e teve compaixão, olhou para mim e teve compaixão. Se não fosse o olhar dele na nossa vida, nós nem estaríamos aqui. Se Deus não olhasse para você, pastor, como foi que ele fez? Usou alguém para você. Alguém falou de Jesus para você. Alguém teve, irmãos, que esquecer um pouco as suas contas, a sua dívida, e falar de Jesus para você. E você hoje está aqui. Alguém parou os seus afazeres diários para ir até a tua casa, quem sabe. E agora você tem tido essa prioridade, esta visão de Deus, de olhar para quem está do teu lado. Você olhou em sua volta e viu um Mateus da vida. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles, e curou os seus doentes. Jesus saiu logo, mano, daquele barco, daquela tempestade, e viu multidões doentes. Se Jesus estivesse olhando só para ele, ele não teria feito milagres. Lucas 19:5, quando chegou àquele lugar, olhou para cima e viu quem? Zaqueu, desce depressa. Irmão, Jesus sempre estava atento, estava de olho. Jesus estava vendo o que estava à sua volta.
ia passando e viu Zaqueu. E nós, irmãos, temos chegado numa mercearia, temos chegado em um lugar e temos olhado para uma pessoa. Como é que está o teu olhar, irmãos, de compaixão, teu olhar de amor? Você tem olhado para às vezes um pedinte? Você tem olhado para alguém e tem entregado ali uma palavra de Deus para ela? Ou os teus problemas, ou o nosso problema tem sido tão grande, o nosso afazer tem sido tão grande que a gente se esqueceu que nós temos uma obra a fazer, realizar a obra do Pai. João capítulo 5, versículo 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus saiu, irmãos, e entrou naquele cenáculo e viu aquele paralítico ali deitado há muitos anos. Jesus, ele viu. Graças a Deus, irmão, Jesus te viu e me viu. Jesus nos vê. E nós temos visto as pessoas, temos tido compaixão. Salmo 113, versículo 5, Deus, ele vê: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece no céu e na terra. Pensou? Deus está lá no céu, irmãos, e ele se inclina assim para ver o que está acontecendo no céu, porque ele é mais alto do que o céu. Ele se inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra. Aleluia. Para quê, pastor? Se você acompanhar a leitura, ele levanta, Salmo 113, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo, do monturo, o pobre, e faz se assentar com os príncipes do meu povo. É isso que Deus faz com você. Ele olha para você. Essa, irmãos, é a prioridade de Deus. Olhar para os moradores da terra e ver, tirar, irmãos, aquele que está lá no lixo e levantar e colocar para sentar onde? Sabe onde? Aqui na igreja, no meio dos príncipes. Mas Deus não vai sair de lá. Ele vai usar quem está do teu lado. Ele vai usar você para isso. Será que Deus, irmão, vai descer do seu trono de glória para ir até um pedinte que está perto da tua casa? Essa palavra nessa noite foi para fazer você lembrar que as nossas prioridades, irmãos, são importantes para Deus. Mas há uma prioridade de Deus que é muito mais importante. Que tem pessoas que na hora dessa precisam da tua oração, precisam da tua unção, precisam do que tu tem, como disse Pedro e João, quando foram àquela porta formosa. Nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Você pode não ter prata, pode não ter ouro, você pode não ter uma pregação bonita, mas você pode dizer: Jesus te ama, aleluia. Deus vai te tirar deste lugar e você pode ser boca de Deus para essa pessoa. Lá, meu irmão. Por isso então olha ao seu redor, veja. Jesus, ele viu. Jesus disse: olha e veja que os campos estão brancos. Podia ser ficaram voando. Falta 4 meses ainda, mestre. Vocês estão vendo os olhos naturais de vocês, mas eu estou vendo os campos tudo branco. As pessoas estão prontas para a ceifa. Tem pessoas que estão prontas para ser colhidas, irmão. Por quê, pastor? Porque o sentimento, irmãos, é de urgência de Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar vidas. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco vai acontecer o arrebatamento da igreja. Deus tem urgência. Ele disse que a ceifa está se aproximando. Diz assim: não diz que falta 4 meses. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, já estão brancos para a ceifa. Irmãos, o pecado ele tem sido tão rápido. O pecado ele tem se alastrado de uma maneira tão rápida. Através da internet, através das mídias sociais. Tem sido acelerado demais. E Deus ele tem pressa para salvar, para limpar, para purificar. Deus tem uma pressa extraordinária para salvar as pessoas. E Deus ele tem que usar você. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Joel. É difícil de achar, um livro pequeno. O texto que nós lemos de João 4 vai falar que o que ceifa recebe galardão, junta fruto para a vida eterna. Ele vai falar sobre o que semeia, se une ao que ceifa.
Ele vai falar da pessoa que planta e da pessoa, irmão, que colhe. Ele vai falar da pessoa que entrou numa ceifa que não plantou. Isso ele vai falar de uma pressa. Tem pessoas, irmãos, que o evangelho já foi pregado. Precisa só agora você só cortar, irmão. Você só agora ceifar. E não adianta se gloriar não, pastor. Eu orei, tantas pessoas aceitou Jesus. Irmãos, essa pessoa que aceitou já foi semeado. Já está sendo semeado. Só precisa você ir lá e ceifar. Só que os ceifeiros são poucos. É isso que Jesus disse. Deus tem tanta pressa e disse: orai para o dono da seara, porque os ceifeiros são poucos. Ou em outra versão, os trabalhadores são poucos. No livro de Joel, capítulo 3:3, diz assim, ó: lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio. Os tonéis transbordam, tão grandes. Aleluia. É a maldade dessa nação. Multidões no vale de Darcó, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Deus está mostrando aqui um cenário que ceife, vá atrás das almas, porque o dia da grande decisão está se aproximando. O dia da grande colheita está se aproximando. Amós 8:11. Então chegará o dia, clama ao Senhor, o soberano, em quem enviarei fome na terra e sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Irmão, tem pessoas aí que estão sedentas de ouvir a palavra. Vocês não viram não? Mas assim que eu cheguei, com pouco tempo, chegou a irmã aqui e disse assim: pastor, tem um rapaz ali, trazido pelo irmão Lopes. Mas os demais não viram. Ali atrás, ó. Tem almas carentes, irmão, de oração, da presença de Deus, sedentas. Enviarei fome na terra, fome não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Sabe o que ele veio fazer? Veio receber a oração da igreja. Só que ele estava com tempo. E quando eu fui levantar para chamar os irmãos para orar por ele, irmão, não deu tempo, já faltava 15 para as 8, ele ficou com medo porque a bichinha começa a pitar e os homens vão bater, no caso é bater aqui. Então ele foi embora da oração. Irmãos, existe uma sede terrível na terra da presença de Deus. E quem tem água para saciar esta sede é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Em João capítulo 7 vai falar sobre isso, irmãos. Que há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. Está aqui na igreja. Está na presença de Deus, irmãos. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo não foi dado ao mundo, mas foi dado à igreja. Ele disse, irmãos, aleluia, viremos para ele e faremos dele morada. João 14 vai falar que o Espírito Santo foi dado à igreja. Há uma sede, mas há uma pressa de Deus. Eu não digo para você, irmãos, colocar a tua vontade no segundo plano, não. Deus quer resolver a tua causa. Mas existem pessoas mais carentes do que você, que estão sedentas da presença de Deus, e é você que Deus quer usar para falar delas, falar de Jesus para elas. Não esqueça disso. Apocalipse, irmãos, quem pode achar? 14. Veja com mais pressa. Versículo 14. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca. Olha aí. E assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça. De quem que ele está falando, irmão? Uma foice afiada na mão. Apocalipse 14:15. Então saiu do santuário um outro anjo que brandou em alta voz. Aquele que estava assentado sobre a nuvem: toma a sua foice, faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora da colheita. Ora managassui decamanabrachai. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Irmãos, está sendo uma foice nessa terra, e quem estiver maduro vai estar na presença de Deus naquele dia. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus.
Jesus estava sentado numa nuvem, coroa na cabeça. Um anjo brada e disse: passa a foice. Você não vai encontrar, irmãos, na Bíblia, no livro do Apocalipse, irmãos, falando da tua luta, da tua dor. Tudo isso é importante para Deus. Enquanto você ora para que Deus resolva a tua causa, não se esqueça de fazer o id dele. Porque, irmãos, a tua causa pode chegar ou não. O teu milagre pode chegar ou não, mas a volta dele é certa. Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. E você tem que estar preparado. Se você estiver, aleluia, preparado. Pastor, mas eu ainda estou enfermo, não fui curado. Vai subir para o arrebatamento, você vai receber um novo corpo glorificado lá em cima. Pastor, mas o meu marido, meu filho, não importa, irmão. Pregue enquanto você está aqui. Porque naquele grande dia, só vai ser lembrado o que você fez para Deus em relação às almas, aos talentos, ao seu tempo que você fez para Ele. Só isso. Nós não podemos perder o foco da igreja. Nós não podemos, irmãos, estar fazendo campanhas e mais campanhas onde o alvo é os nossos problemas. Nós não podemos, irmãos, estar tolerando mais igrejas e mais igrejas que estão abarrotadas de pessoas. Abarrotadas, irmão. E o objetivo é o quê? Eu vim receber o meu milagre. Amém. Eu também creio nisso. Mas passando pelas ruas, pelos terminais, pelas vielas, quantas almas estão morrendo e perecendo sem Cristo? Quantas pessoas estão morrendo, irmãos, até mesmo dentro da igreja? Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus, Ele espera mais de você do que o que você tem apresentado para Ele. Vou repetir para que você não se esqueça. Deus espera mais de você do que o que você tem apresentado para Ele. Você pode ser muito mais. Ele lhe deu muito mais unção. Ele lhe deu muito mais graça para você viver um evangelho, irmãos, que realmente tem resultado. Que você nesse momento fechasse seus olhos em nome de Jesus. Essa é uma mensagem evangelística para que a igreja não centralize, não nos centralize no centro, irmãos, mas o centro, a prioridade é realmente o que realmente está no coração de Deus, as prioridades de Deus. Ele quer ver essa igreja cheia de pessoas. Ele quer ver você sair daqui sabendo da sua missão, por que você foi chamado. O ano está terminando e você, quem sabe, ainda não ganhou uma alma para Jesus. Ou se ganhou, você ainda tem sede por alma. Se você tem sede por alma, Deus vai te dar. Eu queria chamar a irmã Tatiana para ela cantar um louvor, amém. Enquanto ela louva ao Senhor, eu queria que você fizesse uma oração entre você e Deus. Feche os seus olhos aí, é com você, Jesus. Porque naquele grande dia vai ser você e Ele. Vai ser eu e Ele. Aleluia. Queria que você apresentasse uma oração da seguinte forma. O que eu tenho apresentado para o Senhor, o que eu tenho apresentado para Deus, tem sido suficiente para agradar o Senhor? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Só se ligasse entre você e Deus. Será que Deus está feliz com a tua vida? Com a tua vida cristã, com a tua vida cristocêntrica? Será que você está andando nas pegadas do teu mestre? Aleluia. Será que você está caminhando aonde ele caminhou? Ele diz na sua palavra em João: aonde eu estiver estará também meu servo. E onde é que Jesus estava? Jesus estava no meio dos, aleluia, daqueles que estavam enfermos, daqueles que estavam carentes. Estava no meio dos ricos também, mas no meio dos ricos ele estava como médico para sarar as feridas daqueles que estavam precisando. Será que nós temos sido esses que o Senhor pode contar com a gente para falar dele? Queria que você nesse momento fizesse essa oração: Senhor, como eu estou diante de Ti, como está a minha vida cristã diante do Senhor, o Senhor tem se agradado? Aleluia, Deus. Enquanto você nesse momento faz essa oração, as irmãs estão orando, estão louvando a Deus. Louve ao Senhor.